Você que está acompanhando agora também esse culto aí da sua casa, mesmo online, nós queremos abençoar a sua vida, onde você estiver. Talvez esteja ouvindo essa mensagem de um hospital, ou talvez esteja isolado na sua casa, aí com medo, como foi falado aqui pelo Aron. Nós profetizamos que a glória de Deus vai tocar você onde você estiver, seja agora, ouvindo aí da sua casa, ou seja depois através da gravação dessa mensagem. Em nome de Jesus, tome posse disso. Amém? Irmãos, na semana passada nós falávamos aqui sobre o poder que há por trás de uma renovação diária em Deus. Como é poderoso, como é bom, como isso gera em nós resultados poderosos, quando diariamente, quando dia após dia, nos dedicamos a buscar a presença do Senhor, a caminhar com Ele dia após dia, e não de vez em quando, e não em um evento. A maioria de nós vem dessa cultura. Aquele dia específico eu vou na igreja, aquele dia específico não pode faltar, né? Alguns de nós que viemos de uma outra cultura, nós escutamos isso: olha, naquele dia nós temos que ir na igreja. E depois, quando nos tornamos cristãos, crentes aqui, evangélicos, aí tem aquele dia da ceia. Aí você fala, no dia da ceia não pode faltar, e os outros dias a gente faz o que quiser. E nós falávamos exatamente sobre isso. Como é importante desenvolver com Deus um relacionamento, uma amizade, que todos os dias eu tenha acesso a essa presença e não me falte nunca mais. Como é bom. Então, na semana passada falávamos disso, mas eu sinto no meu espírito que nós devemos continuar a falar. Então, o tema da mensagem de hoje é o mesmo da semana passada: o poder da renovação diária, parte 2. Essa é uma mensagem sobre uma vida com Deus simples, saudável, constante e verdadeira. E é sobre isso que nós queremos compartilhar aqui um pouco com você. Abra sua Bíblia então, por favor. Eu quero ler 2 textos da palavra de Deus. Nós vamos citar tantos outros, mas vamos ler inicialmente aqui Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Um dos meus textos favoritos. Diz assim a palavra de Deus no verso 23. Gênesis capítulo 5. Nós vamos ler o verso 23 e 24. É sobre Enoque. E diz assim: viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Enoque andou com Deus e já não era, outras versões vão dizer isso, porque Deus para si o tomou. Mas guarde isso: Enoque andou com Deus 365 anos da sua vida. Enoque andou com Deus, a ponto de Deus achar que era melhor levar Enoque embora, e Enoque foi arrebatado. Agora, Hebreus capítulo 10. Hebreus 10 é um texto muito importante para a nossa fé. A partir do verso 19. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19. Se você quiser acompanhar aqui pelo telão, os irmãos estão projetando para nós também. Diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Portanto, irmãos, nós temos convicção, plena confiança, ousadia para entrar no lugar íntimo, no lugar mais íntimo que existe, o lugar santíssimo. E nós fazemos isso por um novo e vivo caminho que Jesus nos preparou. Amém? Vamos orar mais uma vez? Coloque a mão sobre o seu coração, assim, você que está aí na sua casa, põe a mão no seu coração, ore comigo nesse momento. Nós não tratamos aqui de argumentos naturais, não são argumentos de um pastor, de uma liderança, mas são argumentos bíblicos, princípios da palavra. Uma só palavra é poderosa para mudar toda a sua história, de uma vez por todas. Então peça isso: Espírito Santo, fala comigo, fala de um jeito que eu tenha certeza que é o Senhor que está falando, não é o pastor, é o Senhor falando comigo.
Pai, nós oramos a Ti, o dono da palavra. Essa é a Tua palavra, é a Tua voz escrita, é o verbo. E nós estamos lendo, estudando, pregando a Tua palavra e sabemos que há um poder por trás disso. Nós Te pedimos que nessa noite o Senhor libere o Seu poder sobre nós, sobre nossas vidas, de maneira que tenhamos entendimento claro da Sua palavra. E ao entender, possamos também praticar. Que o Teu Espírito Santo agora revele sobre nós, de maneira pessoal, personalizada, essa palavra, essa mensagem. Que seja de tal maneira que eu possa dizer, é para mim mesmo. É o Espírito de Deus falando comigo. Faz isso, Senhor, nessa hora. Cala as outras vozes aqui no templo. Cala as outras vozes em cada casa, onde estiver alguém conectado. Cale, cesse todas as outras vozes. Para que apenas a sua voz agora seja uma voz audível, como o som das muitas águas, nós possamos te ouvir. Toca-nos como quem toca com uma espada e faz o que o Senhor tem que fazer nas nossas vidas agora, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, você provavelmente já ouviu essa expressão, todos os caminhos levam a Roma. No século I, essa expressão se tornou muito conhecida porque o Império Romano havia construído, num período em que não haviam muitas estradas, o Império Romano construiu mais de 80 mil quilômetros de estrada. Algumas pessoas, quando você vai estudar sobre isso, algumas pessoas relatam dizendo que isso era um fenômeno da engenharia para aquele período, porque eles construíram estradas e estradas boas, não como as de hoje, não de asfalto, mas com pedras, todas muito bem feitas. Então, Roma era conhecido como o umbigo do mundo, porque de qualquer maneira você ia parar lá. E é por isso que então a expressão ficou conhecida dessa forma: todos os caminhos levam a Roma. O que se dizia é que não importa como você vai, o importante é que uma hora você vai chegar em Roma. E aí então, alguém, parafraseando isso, eu procurei saber quem foi que fez essa paráfrase. Eu tentei saber o autor dessa paráfrase em relação a essa frase sobre Roma, mas eu não encontrei. Muitas pessoas falam isso, mas alguém um dia usou essa expressão também para afirmar: todos os caminhos levam a Roma, mas também todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu essa expressão? Todos os caminhos levam a Deus. Alguém já ouviu essa expressão? Todos os caminhos levam a Deus. E aí, logo nós vimos os cristãos, nós vimos crentes de todas as maneiras, de todas as partes, se posicionando e dizendo: não é verdade. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Todos os caminhos podiam levar a Roma, tudo bem, mas não são todos os caminhos que levam a Deus. E eu quero aqui fazer uma afirmação a você. Eu acredito que sim, todos os caminhos levam a Deus. Eu vou dar um tempo para você me chamar de herege aí no seu coração. Eu vou dar um tempo para você falar: o pastor desviou aí na internet. Mas eu acredito, e com base bíblica eu afirmo a você: todos os caminhos te levarão a Deus. Romanos capítulo 2 diz que todos nós, um dia, nos apresentaremos a Ele no juízo. Paulo vai dizer isso também aos Coríntios. Ele diz: todos os nossos segredos um dia serão expostos diante do juiz. Ou seja, não importa a maneira que você ande, não importa o caminho que você tome, um dia, todos nós, eu, você e até aqueles que não creem, não importa como você ande, um dia todos nós nos apresentaremos diante do Senhor. Todos os caminhos levam a Deus, mas só Cristo leva ao Pai, amém? É isso, essa é a diferença. Jesus então disse assim em João, no capítulo 14, no verso 6, Jesus diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, repete comigo: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Todos os caminhos nos levarão ao juiz, mas só um caminho nos levará ao Pai. Preste atenção, irmãos, naquele dia todos estarão diante do juiz. Agora, hoje, nós podemos já nos apresentar diante do Pai. E é por isso que Jesus faz essa afirmação:
Ele está dizendo, olha, preste atenção, eu não quero que naquele dia, no juízo, você seja julgado de maneira correta, porque você será julgado. Eu ouvi outro dia uma expressão de um pastor dizendo, o problema é que Deus é um bom juiz. O problema é que Ele vai julgar com justiça. E eu não gostaria de estar na pele de alguém que andou por qualquer caminho, acreditando que de qualquer maneira eu vou para o céu, de qualquer maneira eu vou chegar diante dele como um pai. Não é verdade. Todos estaremos diante dele. Alguns diante de um pai e outros diante de um juiz. Ou seja, Jesus, ele elevou o nível de relacionamento com Deus. Quando ele disse, eu sou o caminho. O que ele está dizendo é, gente, preste atenção. Vocês estão acreditando que todos os caminhos levam a Roma, que todos os caminhos levam a Deus, mas eu estou dizendo a vocês, há um caminho certo a se trilhar. Há um jeito certo de andar nesse caminho. Jesus está elevando o nível, ele está dizendo, agora não se trata apenas de um encontro naquele dia. Agora se trata de um estilo de vida que você escolhe caminhar dia após dia. Jesus está elevando o nível do relacionamento agora a um nível caminho. A um relacionamento dia após dia. Quando eu decidi me casar com a Suelen, que dia maravilhoso quando eu tomei essa decisão. Quando eu decidi me casar com a Suelen, eu não decidi andar com a Suelen de vez em quando. Eu não decidi ser fiel a Suelen de vez em quando. Eu não decidi andar com ela e tratá-la bem, uma semana sim, uma semana não. Um ano a gente se afasta, o outro ano a gente volta. Eu decidi andar com ela dia em dia. Todos os dias, aumentando meu amor, aumentando a minha paixão. Esse é o nível de relacionamento que Jesus espera que tenhamos com o Pai. De dia em dia, preste atenção. Na semana passada eu estava aqui afirmando isso a vocês. Antes do cristianismo ser chamado de cristianismo, ele era chamado de caminho, vocês se lembram. Em Atos, o cristianismo que hoje nós conhecemos por cristianismo, em Atos ele é chamado de seita do caminho. Por quê? Porque aqueles que aceitavam a Cristo, aceitavam andar de um jeito novo. Eles mudavam tanto. Era tanta transformação, a palavra aqui é metanoia. Era tanta mudança que as pessoas diziam, ele está por outro caminho. Ele anda por outro caminho. Ele faz parte da seita do caminho. É isso que Jesus veio fazer. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, o que Jesus está fazendo também é remetendo as promessas do Antigo Testamento. Ele está dizendo, vocês se lembram daquele caminho no deserto de Isaías 43? Ele está dizendo, eu sou esse caminho. Vocês se lembram daquele caminho no meio do mar, no Mar Vermelho? Vocês se lembram? Ele está dizendo, eu sou esse caminho. Eu sou o caminho para a vida, eu sou o caminho para a vida abençoada, eu sou aquele que é o caminho eterno. Então, irmãos, não há uma possibilidade de nos dizermos cristãos. Não há uma possibilidade, uma expectativa no nosso coração de um céu, de uma vida eterna com o Pai, se não mudarmos o nosso caminho. Se não decidirmos andar com Ele todos os dias da nossa vida. Então Jesus diz, eu sou o caminho. Mas há um momento em que Jesus muda isso. Ele diz, olha, hoje eu sou o caminho, mas preste atenção. E então vem a crucificação. Então vem a morte de Cristo. E aí vem a ressurreição de Cristo. E agora, em Hebreus, no capítulo 10, o texto que nós lemos aqui, agora a história muda um pouquinho. Agora Jesus não é apenas o caminho, mas agora a Bíblia está dizendo, preste atenção, agora Ele é o novo e vivo caminho para o Pai. O que o autor de Hebreus está querendo gerar no nosso coração, irmãos, ele está querendo gerar no nosso coração uma expectativa por um caminho com Jesus, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, um caminho de novidade, um caminho de vida, não é um caminho chato. Irmãos, eu não sei quantos de vocês já se encontraram com um crente mal-humorado, crente que não entendeu, não interpretou bem a Bíblia, não interpretou bem a fé, que diz ser crente é muito difícil, ser cristão é muito pesado, porque a gente não pode isso, porque a gente não pode aquilo, exigem demais de nós. Há muitos cristãos que estão com a mente da serpente. Lembra que a serpente falou lá no Éden, para Eva, ele disse, é fato que ele te privou disso? A Eva vai dizer, não, a minha mente não está focada no que eu fui privado, a minha mente está focada em tudo o que ele permitiu que eu fizesse. Jesus está dizendo a nós,
Aqui em Hebreus, capítulo 10, o autor de Hebreus está dizendo a nós, viu, eu estou propondo a vocês um caminho maravilhoso. É um caminho, dia após dia, um caminho cheio de novidade. É um caminho cheio de vida. Preste atenção. Jesus não é só o caminho. Jesus é o novo e vivo caminho. E eu digo mais, ele é um caminho apaixonante. Olhe para quem está do seu lado e diga assim para ela, pode acreditar em mim. Jesus é um caminho apaixonante. Quando Paulo vai falar sobre isso, Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo vai falar do amor, lembra que Deus é amor? Paulo vai dizer, ei, eu começo agora a falar com vocês a respeito de um caminho sobremodo excelente. Ele está dizendo, olha, guarde isso, eu estou falando com vocês sobre um nível de relacionamento, de um caminho que ele é excelente. Isaías, quando ele fala do Messias, ele diz assim, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Ele está dizendo, é um pé bonito, é um caminho bonito, é um caminho lindo, é um caminho especial, é um caminho formoso. Não por acaso, irmãos, aquela mulher pecadora, vocês conhecem a história? Aquela mulher pecadora, ela se aproxima de Jesus. E ela podia fazer isso em qualquer parte do seu corpo. Não seria errado se ela pegasse as mãos de Jesus para beijar. Não seria errado se ela fizesse isso, o abraçando. Não seria errado. Mas o que ela decidiu fazer foi muito especial. E deixa para nós um grande recado. A Bíblia diz que aquela mulher pecadora, ela resolve então ungir os pés de Jesus. Ela resolve chorar sobre os pés de Jesus. Ela resolve enxugar os seus pés com os seus cabelos. O cabelo é a honra da mulher naquele período. E ela estava enxugando os pés de Jesus com os seus cabelos, derramando sobre os pés de Jesus as suas lágrimas. Sabe o que eu imagino que aquela mulher estava dizendo a Jesus? Ela estava dizendo, quem sou eu? Uma prostituta, uma pecadora, convidada a andar pelos mesmos caminhos que os seus pés andam, porque é isso que é o discipulado. Quando Jesus nos chamou para sermos discípulos dele, nada mais é do que ande onde eu ando, siga as minhas pegadas, siga as minhas pisaduras, venham atrás de mim. É isso que ele está dizendo. Aquela mulher, ela está se jogando aos pés de Jesus, dizendo, eu não sou digna, eu não tinha capacidade nem merecimento, mas o Senhor me convidou para andar nos mesmos caminhos que o Senhor. Que honra a nossa sermos chamados para andar pelo caminho. Que honra e que privilégio nosso sermos chamados para andar de dia em dia, ao lado daquele que nos amou, aquele que morreu por nós. A grande diferença entre Moisés e o povo, entre aquele que conheceu a Deus, aquele que se tornou um exemplo, uma inspiração, e o povo que se tornou uma referência ruim, a grande diferença é que a Bíblia diz isso no Salmo 103, verso 7. Conheceu Moisés os caminhos de Deus e o povo conheceu os seus feitos. Olha a diferença aqui. A grande diferença entre aqueles que vão chegar ao fim e aqueles que vão parar no meio do caminho é essa diferença entre Moisés e o povo. A Bíblia diz assim, fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, Salmo 103, verso 7. E os seus feitos aos israelitas. O que a Bíblia está dizendo para nós, em outras palavras, é Moisés andou com Deus dia em dia, ele conheceu o caminho. Agora o povo de Israel conheceu os feitos, eles tinham momentos com Deus. Eles tinham eventos. Ah, hoje é o quê? Hoje o mar abriu, ok. E agora? Agora é o quê? Ah, agora nós comemos o maná, ok. Esquece Deus. E agora? Agora nós estamos entrando na terra. Eles conheciam Deus de eventos. Eles conheciam Deus da sexta-feira santa, da quarta-feira de cinza, do dia de finados. Eles não conheciam o Deus da segunda-feira. Eles não conheciam o Deus da terça-feira. Eles não conseguiam conhecer o Deus que está no vale da sombra da morte e o Deus que está nas águas tranquilas. Tem gente que conhece ou na sombra da morte ou nas águas tranquilas, mas não consegue conhecê-lo todos os dias. Essa foi a grande diferença. Moisés andou com Deus. Moisés conheceu. E é por isso que hoje nós estamos falando aqui de Moisés com tanta inspiração. Agora, irmãos, de repente em João capítulo 13 algo muito especial acontece. E o que acontece em João capítulo 13 não diz respeito apenas aos discípulos, mas diz respeito a todos nós. Um dia Jesus conduz os seus discípulos, a Bíblia fala, e de repente ele se cingiu com uma toalha. Eu acho lindo porque o texto vai narrando os fatos sem Jesus explicar o que ele ia fazer.
Os discípulos olham e vê ele se enrolando numa toalha. Eu imagino alguém dizendo, o que ele vai fazer? O que ele está fazendo? Então Jesus se enrola numa toalha, pega uma bacia e se ajoelha na frente dos discípulos e diz, eu vou lavar os seus pés. Jesus não estava lavando os pés dos discípulos apenas. Nós estávamos representados ali nos discípulos. Jesus estava lavando o meu pé. Jesus estava lavando os pés de cada um aqui. Jesus estava mostrando para aqueles discípulos o que ele esperava. Ele está dizendo, olha, eu vou lavar os pés de vocês, porque eu quero andar com vocês uma longa caminhada. Eu preciso preparar os seus pés. Eu preciso ungir os seus pés. Porque o que eu quero de vocês não são 2 anos, não são 3 anos juntos. Não é um período de empolgação junto comigo. Eu estou lavando os seus pés porque eu quero que você esteja comigo até o fim. Que a gente caminhe até o final juntos. Pedro não entende. Pedro diz para Jesus, não, os meus pés o Senhor não vai lavar. E Jesus afirma, Pedro, preste atenção, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, porque a minha vida, a vida que eu tenho para vocês é sobre um caminho. Pedro, se eu não lavar os seus pés, se eu não te preparar, se você não aprender a andar comigo, você vai ficar pelo caminho. E infelizmente você não vai ter parte comigo. Só tem parte comigo aqueles que andam comigo até o final. É interessante que Pedro faz uma afirmação a Jesus, ele fala assim, então me dê um banho. Jesus fala, também não precisa. Eu vou lavar só os seus pés. Pedro fala, então me lave inteiro. Ele fala, não, eu vou lavar só os seus pés. Sabe, irmãos, o que eu entendo dessa parte? Quando Jesus fala, eu só preciso dos seus pés. Eu vou lavar só os pés aqui. O que eu entendo é que o que Jesus estava dizendo para Pedro é, Pedro, se eu tiver os seus pés, se todos os dias você estiver andando comigo no caminho, eu não preciso lavar a sua cabeça, eu não preciso lavar a sua mente, eu não preciso lavar suas mãos, eu não preciso, porque tudo em pouco tempo será meu. Tudo em pouco tempo já vai ser meu, se todos os dias os seus pés estiverem direitos dos meus caminhos. Jesus ainda afirma assim, Pedro, o que eu faço agora você não entende, mas vai chegar uma hora que você vai entender. Preste atenção nisso, irmãos. Desde a semana passada, eu sinto no meu espírito que esse é o grande chamado de Deus para a igreja nesse momento. Muitas pessoas, durante a pandemia, abandonaram Jesus como se ele fosse um amuleto, ou qualquer tipo de coisa que a gente pode largar por ali. Muitas pessoas, durante a crise, durante a pandemia, durante os problemas, porque não tivemos cultos, porque não tivemos células, ou porque não tivemos o evento, eu perdi o contato com Jesus, porque de fato não estavam no caminho. Estavam nos eventos, mas não no caminho. Guarde isso. A vida com Deus não é sobre um evento. A vida com Deus não é sobre um encontro. Não se trata mais de entrar na presença, de ir até Deus, mas se trata agora de não passar nenhum segundo longe dele. Mudou. A história agora é diferente. Atos capítulo 4, a Bíblia fala que o lugar onde eles estão treme. Há um outro Pentecoste, mas acabou de acontecer o Pentecoste em Atos 2. A Bíblia está dizendo para nós, preste atenção, a história mudou. Não são mais eventos, agora é para sempre assim, nesse nível. É isso que eu estou chamando vocês agora para caminhar. É o pão nosso de cada dia. Basta cada dia o seu próprio mal. Ande de força em força, ande de glória em glória, ande de fé em fé, mas ande comigo todos os dias. Por favor, irmãos. É sobre isso que se trata a vida com Deus. É sobre isso. Eu seria um grande hipócrita, eu seria um grande mentiroso. Vocês nem gostariam de me ouvir. Se na segunda-feira eu fosse uma pessoa, na terça outra, e no domingo eu estivesse aqui pregando o Evangelho. Não é assim, não é sobre isso. Irmãos, e é por isso que há tanta frustração com o Evangelho aí fora. Porque as pessoas aprenderam a andar com um Cristo de eventos. Quando na verdade há um novo e vivo caminho que precisa ser de novidade todos os dias e de vida todos os dias. Guarde isso, é sobre um dia atrás do outro. Preste atenção, a ordem é essa. Diga ao meu povo que marche. A ordem na Bíblia é essa, levanta e anda. Vamos caminhar juntos. Toma a sua maca, toma o seu leito e anda. Essa é a ordem bíblica, é sobre andar com Jesus todos os dias, amém? Agora preste atenção. A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 14, verso 12, a Bíblia diz assim: há um caminho que ao homem parece certo, mas no final conduz à morte.
Você vai encontrar na Bíblia várias passagens dizendo assim, há caminhos. E toda vez que a Bíblia coloca há caminhos, ela está dizendo, olha, presta atenção para não se perder. Porque apesar de Cristo dizer, eu sou o caminho, Ele também deixa claro, há o caminho largo e há o caminho estreito. O que a Bíblia está nos dizendo é o seguinte, nós seremos todos os dias tentados a escolher um outro caminho. Porque sempre há uma estrada secundária, sim ou não? Porque sempre há um atalho e sempre há um espertinho dizendo, eu vou por ali que é mais rápido. Eu vou por ali que chega mais rápido, é melhor. Eu estava conversando com um amigo há algum tempo, e ele passava numa estrada pedagiada, não que eu ache certo também, o pedágio era muito caro, mas ele falou assim, mas há um caminho para cortar o pedágio. O pedágio eu acho que custava R$10, em torno disso, não me lembro, e ele foi cortar o pedágio, e quando ele cortou, ele estourou 2 pneus. Compensava ter pagado o pedágio, não é verdade? Compensava ter ficado na estrada principal. Irmãos, eu não sei quantas vezes isso já aconteceu com você, eu vou pegar um atalho. Eu vou por um outro caminho. Eu vou procurar uma estrada secundária. E nos perdemos. Há sempre um outro caminho. Seremos tentados amanhã, de manhã, quando você abrir o seu olho, segunda-feira, vamos trabalhar, vamos fazer. Irmãos, amanhã, no primeiro momento, já estarão diante de nós os 2 caminhos. O de Cristo, que te leva ao Pai, e o outro, que eu não sei para onde vai te levar. Estaremos sempre diante dessa grande decisão que temos que fazer. De andar correto, de andar como Cristo, de andar com Cristo, ou de fazer as coisas da nossa maneira. Preste atenção, vai chegar um dia em que não conseguiremos mais justificar os nossos erros. Vai chegar um dia que você não vai conseguir mais ter tempo para dar as suas explicações. Ah, mas eu fiz isso, é porque era muito pesado, é porque era muito radical. É porque era muito difícil, é porque todos estavam fazendo, é porque senão eu pareceria um tolo. Vai chegar um tempo que não vamos ter condição mais de dar essa explicação. Hoje é o dia que o Senhor está nos chamando a andar no caminho certo. É muito rápido para nos perdermos. Irmãos, a Bíblia fala que os caminhantes de Emaús, eles andaram com Jesus, foram discípulos de Jesus, mas em 3 dias, apenas 3 dias andando no caminho contrário. A Bíblia fala que eles estavam indo na direção de Emaús. Emaús é para lá, Jerusalém é para o outro lado. Eles estão indo exatamente na direção oposta, eles estão indo exatamente no caminho errado. E em 3 dias andando no caminho errado, guarde isso, só 3 dias andando no caminho errado, os olhos deles se fecharam, a mente deles se fechou e o coração deles se fechou. Apenas 3 dias. Você não precisa de muito. Você precisa de 1 dia, 2 dias, 3 dias dizendo, eu não li a Bíblia, eu não vou orar, eu vou deixar um pouco mais leve esse negócio. Pouco tempo é suficiente para a gente se perder. Os caminhantes de Emaús, em pouco tempo. Você deve conhecer alguém que um dia foi um crente fervoroso. Você deve conhecer alguém que um dia você falou assim, que homem de Deus, que mulher de Deus, mas que se afastou. Você deve conhecer alguém assim. E se afastou, e pouco tempo depois, quando você encontra, ela é irreconhecível, sim ou não? Irreconhecível. Eu já encontrei pessoas, irmãos, um dia, eu estava até com os irmãos aqui da igreja, em Curitiba, e eu estava andando por ali, e encontrei um rapaz. Esse rapaz, quando eu tive contato com ele, ele era líder de louvor numa igreja, que eu tinha ido pregar. E eu me encontrei com ele, e eu estava tão feliz de encontrá-lo, porque depois de muito tempo eu estava feliz de ter reconhecido ele também, porque às vezes eu não reconheço. E eu fui, abracei ele, falei, cara, quanto tempo? E ele abraçou, sabe quando você tem aquele abraço que você sabe que é só você que está abraçando? Já passou por isso? Não. Só você que está abraçando, eu falei, parece que esse... E ele já se afastou de mim dizendo, mas muita coisa mudou. E esse cara usou uns 50 tipos de palavrão que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E olha que eu já ouvi palavrão estranho. Eu falei, o que está acontecendo? As pessoas que estavam comigo, elas acharam estranho, porque eu tinha dito, aquele rapaz é um ministro de louvor lá da igreja. Ele está cantando umas músicas esquisitas agora. Pouco tempo. Aquele rapaz havia pouco tempo se afastado dos caminhos de Deus, e ele já estava irreconhecível. É fácil encontrar um atalho, e é fácil ir para longe. Percebam os sinais.
A Bíblia está fechada. A Bíblia fala que as Escrituras estavam fechadas. E pouco tempo depois da Bíblia se fechar, a mente se fecha, o coração se fecha, os olhos se fecham. Guarde isso. Então, eu quero aqui compartilhar com você. Quero tentar compartilhar aqui nessa noite algumas dicas, alguns segredos para não nos afastarmos do caminho do Senhor. Amém? Para continuarmos constantemente no caminho de Deus, dia após dia, até o dia em que Ele virá nos buscar. Amém? A palavra-chave aqui é caminho e constância. Repete comigo, caminho e constância. As duas palavras começam com a letra C. Então, o que eu resolvi fazer para ajudar você a decorar os 4 segredos para uma vida constante com Jesus, no caminho de Jesus, eu vou usar 4 Cs. Os 4 Cs da vida constante com Jesus. Amém? Você entendeu? Para te ajudar a decorar. O primeiro C é o C da confiança. Anote isso daí. Se você quiser continuar nos caminhos do Senhor, dia após dia, aprenda a confiar no Senhor. Você não vai andar por um caminho muito tempo se você não confia de fato no Senhor. A Bíblia diz assim, no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Qual é o princípio aqui? Eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu estou dizendo, Senhor, eu andava por um outro caminho. Eu fazia as coisas do meu jeito. Hoje, então, eu estou dizendo, eu quero andar com o Senhor. Mas a Bíblia diz, mas você tem que confiar. Entrega o teu caminho, confia. O que seria isso? É ter convicção de que Ele vai me conduzir por um bom caminho. Antes do GPS, eu não sei como é que a gente vivia sem GPS, irmão, sinceramente. Quem aqui é da época que viajava com mapinha? Ou um mapa feito, aquele mapa da 4 rodas, ou aquele mapa que alguém fazia para você na mão. Eu me lembro de algumas vezes que eu ia sair com meu pai, e meu tio fazia o mapa na terra, assim com a vareta, no chão, já viram isso? Ó, você segue aqui, não sai da grande, fica na grande, não sai para nenhuma, vai por aqui, passou a ponte, vira à esquerda, meu Deus. Antes do Waze, eu sou muito bom no Waze. Quando eu tenho Waze, eu vou para todo lado. Eu estava em Curitiba com um grupo grande aqui da nossa igreja, e eles falaram, pastor, leva a gente para almoçar no tal lugar. A gente estava numa reunião lá, falei, deixa comigo que eu sei para onde eu vou. Sou bom aqui em Curitiba, acostumado a andar em Laranjeiras e Mandaguari, fui andar em Curitiba. E aí, falei, vai me seguindo. Primeiro que já era um comboio, uns 10 carros, o primeiro semáforo já perdeu todo mundo. E outros já tomaram umas fechadas lá e já ficaram para trás. E segundo que eu não sabia o caminho. Eu achei que eu sabia. Andei, irmãos, quando eu cheguei, eu estava com vergonha. Quando eu pensei, é melhor parar, todo mundo parou atrás de mim e falou assim, cadê? Eu falei, rapaz, eu não sei. Eu não sei nem onde nós estamos agora, não sei nem voltar. E dali para frente, qualquer lugar que eu dissesse, vamos, ninguém vai me seguir. Porque ninguém quer seguir alguém que está perdido. Eu perdi a confiança. E, consequentemente, eu perdi os seguidores. Você segue quem você confia. Você vai andar no caminho de alguém que você confia. É assim que nós fazemos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Irmãos, eu posso garantir a você, o Senhor está te conduzindo por um bom caminho, amém? Ele está nos levando para um bom caminho. Às vezes vai parecer que o caminho é estranho. Às vezes vai parecer que tem curva demais. Às vezes você vai dizer, Senhor, o Senhor tem certeza, está difícil, está perigoso. Eu imagino os discípulos quando Jesus falou, entre na tempestade, mas Jesus, o Senhor tem certeza? Eu imagino Moisés, quando Deus o mandou ir para Piairote, vá para aquele lugar, Senhor, o Senhor tem certeza? Lá é uma encruzilhada, lá é um lugar terrível. Vá para lá, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei por onde eu estou te conduzindo. Em primeiro lugar, nós só seguiremos constantes no caminho do Senhor. O primeiro C é se confiarmos nele. Esse é o primeiro passo, você tem que desenvolver confiança. Não há relacionamento sem confiança, não é verdade? Você quer viver casado com alguém, você vai precisar aprender a confiar nela e ela em você. Todo relacionamento, toda boa aliança tem como princípio a confiança. Então não há como andarmos com o Senhor se não confiarmos nele. Você consegue imaginar o povo de Israel levantando cedo e dizendo, para onde nós vamos hoje?
E Moisés dizendo, não sei, nós vamos seguir a nuvem. Como assim seguir uma nuvem? Que história é essa? Eles tinham que confiar todo dia que a nuvem os levaria para um bom lugar. Que a coluna de fogo, todas as noites, os conduziria por um bom lugar. Eles tinham que confiar. E o único caminho que geraria vida neles era se eles seguissem a nuvem e a coluna de fogo. E é assim também para nós. Em nome de Jesus, comece a segunda-feira desenvolvendo o primeiro C, o da confiança. Apesar de parecer que as coisas estão dando todas erradas, eu confio nele. Eu sei quem tenho crido e eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente além do que eu peço ou do que eu penso. Amém? Você está comigo nisso? O primeiro C, então, é o C da confiança. Repete comigo, confiança. O segundo C é o C da consciência. São 4 Cs. Primeiro C, confiança. Segundo C, consciência. O que é consciência? O que eu quero dizer com o C da consciência? Provérbios capítulo 3, no verso 5 e no verso 6 diz assim: confie no Senhor, confiança de novo. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Confia nele, ele vai te conduzir. Aí ele diz assim: e reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Vereda e caminho longo é a mesma coisa. Então preste atenção, ele está dizendo, confia no Senhor de todo o seu coração, e o mais ele vai fazer, confia nele. Agora, ele diz também, reconheça o Senhor em todo o seu caminho. Se você quer caminhar com Jesus o tempo inteiro, aprenda a reconhecê-lo, aprenda a dar atenção, aprenda a perceber os detalhes que ele está fazendo na sua vida, porque Jesus não te deixa, porque Jesus não te abandona. Jesus vai estar com você, a Bíblia diz assim, em Mateus capítulo 28, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Repete comigo, todos os dias. Já no Salmo 23, Davi estava dizendo, eu sei que bondade e misericórdia seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida o Senhor vai estar comigo, todos os dias, então Ele não vai nos deixar. O problema, irmãos, é que nós abandonamos o caminho por deixar de ter consciência da companhia dele ao nosso lado. Eu já estive em situações, seguindo o caminho de Deus, andando no caminho de Deus, que eu tive vontade de abandonar aquele caminho. Eu falo, não é possível, eu peguei um caminho errado, não é possível. E a única coisa que me fez permanecer naquele caminho era perceber que o Senhor estava bem ao meu lado andando comigo. Então preste atenção, ter consciência da presença de Deus em todos os nossos caminhos, em todo o nosso tempo, junto com a gente, é o que vai nos sustentar. Perceba os detalhes, perceba que Ele está com você, ainda que você não veja, ainda que você não perceba, ainda que às vezes pareça que você está sozinho, porque vão ter dias que vai parecer que você está sozinho. Não tem dia assim que você fala, não, hoje eu estou sozinho aqui. Eu estava ouvindo um pastor, ele é um pregador, ele não é tão famoso, as pessoas não conhecem ele muito, mas eu amo ele muito. E ele estava dizendo assim, nós os mortais, nós os pecadores, as pessoas normais, ele diz, nós temos a mania de viver assim, ó. Hoje eu digo, que culto maravilhoso, Deus é bom, Deus está comigo, aleluia. Mas eu também digo, na segunda-feira, na primeira notícia ruim, eu já digo assim, onde está Deus? Cadê Deus? Olha só, já me abandonou? E ele diz, as pessoas normais, as pessoas pecadoras, elas conseguem ver Deus 1 minuto atrás, e 1 minuto seguinte, elas se sentem sozinhas, abandonadas. Você diz, que bom, que Deus bom, olha só o que Ele fez por mim agora. E no momento seguinte, a gente está dizendo, olha quanta maldade, olha só o que está acontecendo, Deus me abandonou. E ele diz, mas quando você olha para o céu, e você percebe a postura dos anjos que nunca caíram, os anjos sem pecado, aqueles que têm a visão correta de Deus, eles estão olhando para Deus. E a Bíblia diz que 24 horas por dia, o tempo todo, pelos séculos, e entre os séculos, eles continuam dizendo, santo, santo, maravilhoso, digno, Ele é poderoso, digno de honra e glória. Os anjos não mudaram a sua expressão diante de Deus, a sua interpretação diante de Deus, porque o que faz a gente acreditar que uma hora Deus está, outra hora Ele não está, é o nosso pecado.
não é a realidade de Deus. Você entendeu isso? São os nossos erros e falhas, não tem nada a ver com Deus. São as lentes que colocamos, não é aquilo que olhamos. Então preste atenção. Em primeiro lugar, confiança, mas em segundo lugar, consciência. Eu levanto e digo, a sua misericórdia se renovou em mim hoje, aleluia. Que bom ter saúde. Eu vejo o Senhor agora, enquanto eu acordo. Eu vejo o Senhor nesse chimarrão. Eu vejo o Senhor nesse cafezinho. Eu vejo o Senhor no abraço do meu filho. Eu vejo o Senhor, ainda que eu tenha que tomar um remédio, eu vejo o Senhor no medicamento. Eu vejo o Senhor no médico. Eu vejo o Senhor no enfermeiro. Eu vejo o Senhor comigo nessa crise. Eu te vejo, eu tenho consciência de que o Senhor está comigo em todo o caminho. Se você reconhecer o Senhor em todo o seu caminho, você não vai querer deixar o caminho, amém? Em segundo lugar, consciência. Em terceiro lugar, consistência. Confiança, consciência, consistência. O que é consistência? Permanecer no caminho vai exigir de nós. Porque vai ter dia que eu vou querer abandonar. Nem todo dia. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Posso confessar meu pecado aqui? Se você quiser sair, fica à vontade. Eu vou confessar meu pecado. Nem todo dia eu quero ser pastor. Verdade. Eu já olhei, uma vez eu vi um irmão subindo assim. Ele vinha do serviço dele. E eu fiquei pensando, meu Deus, a vida dele deve ser muito legal. Ele não precisa preocupar com ninguém. Ele chegou, agora ele vai para a casa dele, olha só. Eu tenho que atender mais uns 15 problemas ainda, até de madrugada. Eu já tive inveja dessas pessoas, porque nem todo dia eu quero ser pastor. Nem todo dia eu quero ser crente. Nem todo dia eu quero ler a Bíblia. Sabia disso? Nem todo dia eu quero orar. Tem dia que eu não quero orar. Tem dia que eu vou, irmãos, eu falo para Deus, Senhor, eu estou numa canseira lascada, e eu tenho tanta coisa a fazer, o Senhor me perdoa, mas eu estou aqui, eu estou numa guerra. Eu vou ler a Bíblia e parece que aquele dia que você não quer ler, não entende nada também. Dói o olho, dói a cabeça da gente. Já passou por isso ou não? Ou você achou que era só você que passava por isso? Seguir no caminho vai exigir. Tem gente relacionando ficar no caminho com vontade. Com um desejo. Eu não sinto de continuar lendo a palavra. Eu não sinto de perdoar. Já viu essa pessoa? Eu não sinto de perdoar. É porque eu não sinto. Como assim você não sente? O seu coração é enganoso. Eu já conversei com tantas pessoas que sentiram e sentiram errado. Eu sinto um negócio, aí abandona a família. Eu estou sentindo, aí deixa tudo. O que está acontecendo, irmão? É que o nosso sentimento, ele é enganoso. Nosso coração é enganoso, diz a palavra de Deus. Então vai ter dia que você vai ter vontade, preste atenção, vai ter aquele dia, irmão, que você vai olhar para sua esposa, para o seu esposo, e você vai dizer, que maravilha, que mulher maravilhosa, linda, que bênção esse marido que o Senhor me deu. Mas vai ter aquele dia que você vai dizer, que dia desgraçado eu fui conhecer esse miserável. Podia nunca ter acontecido esse dia, seria melhor. Tem ou não tem? E nesse dia você não pode separar. Nesse dia você fica junto também, porque é uma decisão, sim ou não? Tem dia, irmãos, Lucas está ali, tem dia que eu olho para esses meninos, Davi, e eu falo, meu Deus, que benção esses meninos. Ontem eu estava conversando com o Suelen na mesa, Davi pegou um pote assim, só porque eu falei não para ele, pegou um pote cheio de milho, ele come milho, eu não sei como é que aquele menino come tanto milho, um pote cheio de milho, ele olhou para mim, eu falei, Davi, não, ele pegou assim, olhando para mim, e tacou esse pote na minha cara. Eu amo aquele menino, mas naquela hora, irmão, que tem dia, tem hora que eu não tenho vontade de ser pai. Sim ou não? Sueli me gritando ontem, eu nem fui ver. Davi fez cocô. Porque as crianças fazem cocô dos pastores também, né? Davi fez cocô, irmão. E enfiou a mão na fralda. E queria pegar a Sueli. E ela me gritando, eu falo, não vou aí não. Que tem dia que eu não quero ser pai. Sim ou não? Tem dia, mas nesse dia eu posso pôr fora o menino? Não. Não, irmão, nesse dia eu fico firme. Agora é engraçado que com Jesus a gente pode. Hoje eu não estou bom para ser crente. Hoje eu estou com vontade de dar uns gritos. Hoje eu estou com vontade de descer o braço em alguém. Hoje eu estou com vontade de roubar. Hoje eu estou com vontade de enganar. Hoje apareceu uma oportunidade para ser um sem vergonha. E aí nesse dia pode. O que está acontecendo com a gente? Consistência, raiz profunda. É assim que a gente não larga os caminhos do Senhor. Entender que é uma decisão.
é uma escolha. Eles vão indo de força em força, diz o Salmo 84. Porque não é de vontade, não é assim, vão indo de glória em glória, irmão. Tem dia, esse negócio de glória em glória é muito bom, sim ou não? Se todo dia a nossa vida fosse de glória em glória, aleluia, irmão, estou na glória. Seria ótimo, mas tem dia que é de força em força. Tem dia que não é assim? Eu estou indo, mas é na força do ódio. Eu vi outro dia alguém falando. Estou caminhando. Como é que você está? É na força do ódio que eu vou. Mas não queria. Vai acontecer. Vai acontecer. Mas não largue Jesus, por favor, não largue Ele. Continue junto. Consistência, amém? E por último, que eu já vou acabar. E a última coisa é comunhão. Vamos repetir? Confiança, consciência, consistência e comunhão. Olha ali, tem os 4 Cs ali, ó, da vida constante com o Senhor, para você decorar. Você não vai esquecer nunca mais, em nome de Jesus. E última coisa, nossa comunhão com Deus será sempre o maior motivador para permanecermos no caminho. Irmão, ser amigo de Jesus é o que não me deixa abandonar tudo, sinceramente. Eu quero ser sincero com você. Não é a igreja, não são vocês, não é o reconhecimento, não são os livros, não foi a faculdade de teologia que eu fiz, não. O que me motiva mais a seguir nesse caminho é o fato de ser amigo de Jesus. Olhar para Ele, perceber que Ele continua comigo, andar com Ele se tornou a maior riqueza da minha vida. Então, se você quer continuar no caminho, aprenda a ter comunhão com Jesus. Os discípulos de Emaús saíram do caminho. Eles estão indo para outro lugar. Sabe quando eles retomam o caminho? A Bíblia fala, na comunhão, Jesus partiu o pão e naquela hora os seus olhos se abriram. Naquela hora o seu coração queimou de novo. É na comunhão, irmãos, que a gente encontra prazer para estar no caminho. É na comunhão que a gente encontra motivação para estar no caminho. Jesus é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele não é uma fumaça. Ele não é um velhinho lá no céu distante. Ele é alguém para relacionamento. Alguém com quem a gente pode contar. E é nessa comunhão, irmãos, de glória em glória, de fé em fé, de força em força, é nessa comunhão que eu sigo todos os dias da minha vida. Caminhando com Ele, andando com Ele. Então guarde isso em nome de Jesus. Aprenda a confiar. Aprenda a reconhecê-lo, consciência. Aprenda a permanecer firme, consistência. E aprenda a conhecê-lo dia após dia. Comunhão. Guarde isso, por favor. Eu quero terminar. Eu estava tomando banho outro dia. E eu estava ali orando, irmão. E assim, de repente começou a encher o meu coração da presença de Deus. Pensando que tipo de vida simples a gente tem tido. Eu estava compartilhando com o irmão outro dia, e eu dizia assim para ele, olha, eu tive uma semana extraordinária. Ele falou, pastor, que bom, porque a minha não foi. Eu falei, a minha foi extraordinária, maravilhosa. E eu falei, quer que eu te conte a minha semana? Ele falou, conta. Eu falei, na segunda-feira, o Davi acordou às 3 da manhã e começou a chorar e queria bater na gente. E aí a gente teve que levantar, atender aquele menino, não foi fácil. Depois tivemos que ficar o dia todo correndo atrás de coisas. É dando banho nos meninos, é cuidando das correrias, é pastor que me liga, é gente que a gente tem que tratar. Depois eles ficaram um pouquinho doentes, a gente teve que ir atrás de médico, atender. Ele teve um dia, nessa semana corrida, eu fui jogar futebol, fiquei nervoso no futebol. Teve um dia nessa semana que eu dormi bem pouco, fiquei preocupado, com as contas para pagar. Ele falou, essa é a sua semana extraordinária? Eu falei, essa é a minha semana extraordinária. Porque nenhum desses momentos eu fiquei sozinho. Porque em todas essas situações eu dizia, Senhor, me ajuda, me ajuda. E Ele estava comigo. O problema, irmãos, é que a gente abandona Jesus por não ter consciência do grande privilégio que é andar com Ele, ainda que a gente tenha dias difíceis. Preste atenção. As manifestações mais extraordinárias que você tem na Bíblia são depois de dias simples. É que a gente lê a história de um jeito, mas
Jesus viveu 30 simples anos, para depois ter uma manifestação extraordinária. É ou não é? Aí você lê a história. Paulo e Silas na cadeia, e teve um terremoto. E aí você fala, que maravilhoso o terremoto. Mas presta atenção, eles só saíram para orar. A Bíblia diz, eles saíram para orar. Eles estavam indo orar só. José estava tendo só mais um dia de presidiário naquela cadeia, quando ele foi promovido a chefe. Era só mais um dia de presidiário dentro da cadeia. Esdras e Neemias um dia pegaram a Bíblia e foram ler. Era só a leitura da Bíblia, simples. E eles começaram a ler e o povo começou a chorar e se prostrar. Há um caminho simples de dia em dia, que a gente não percebe, mas a gente vai aumentando, a nossa luz vai aumentando, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais, até chegar o dia perfeito. Todos nós queremos o dia perfeito, mas poucos estão dispostos a andar de dia, em dias difíceis, em dias simples demais, dá vontade de largar. Os discípulos estão na praia pescando, era só mais uma pescaria no alagado, mas naquele dia Jesus apareceu. Você percebe, irmãos, que são nas coisas simples? Vai ser enquanto você louva, lavando a louça, vai ser enquanto você canta ao Senhor, dirigindo seu carro, vai ser enquanto você louva, exalta o nome de Deus, trocando a fralda de um menino, arrumando um carro lá na sua oficina. Vai ser nessa hora que o Senhor vai te visitar, você vai reconhecê-lo no seu caminho, e algo extraordinário vai acontecer. Davi só estava indo levar a marmita para os irmãos. Você se lembra da história de Davi com Golias? Você fala, que dia foi aquele? Aquele dia, ele só estava indo levar a marmita para os irmãos. E naquele dia ele foi promovido. Perceba, são dias simples, são fases simples, momentos simples. E nessa hora, Deus faz o extraordinário acontecer. Eu li aqui o texto de Enoque, eu tinha que dar um jeito de encaixar ele aqui, desculpa. Eu vou dar um jeito. Mas a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Você pode ficar de pé, por favor? Eu vou terminar falando isso e a gente já vai orar. Quando a gente fica de pé, a gente acredita que vai acabar. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E é interessante, irmãos, que você olha a genealogia de Enoque, a história dele. Você fala, como é que esse cara começou a andar com Deus? Porque do nada, você está lendo a história e do nada fala, Enoque andou com Deus. Mas como? Porque ele decidiu andar por esse caminho. Como foi que ele entrou nesse caminho? E preste atenção, Enoque, a Bíblia diz que ele não só andou com Deus. Mas irmãos, a Bíblia diz que 365 dias, anos, 365 anos ele andou com Deus, até que Deus o tomasse. A gente não tem nem relato do que aconteceu nesses 365 anos. Devem ter sido anos simples. De repente Deus o tomou. Essa semana eu estava fazendo meu devocional sobre a história de Enoque, de novo. Eu já fiz tantas vezes isso, eu estava fazendo essa semana de novo. E a pergunta de novo que me veio é, como foi que esse cara decidiu ser tão firme com Jesus, andar com Deus 300 anos da sua vida e ser tomado por Ele? Como foi? E há uma conta, irmãos, preste atenção. Há uma conta simples aqui que pode te ajudar a entender o que eu entendi. A Bíblia fala que Adão viveu 930 anos. Quantos anos Adão viveu? 930 anos. Enoque é a 7ª geração desde Adão. Você vem contando uma, na 7ª nasce Enoque. Mas quando você faz a conta, quando Enoque nasce, Adão tem 622 anos. Quantos anos Adão viveu? 930.
Então faça a conta. Quando Enoque nasceu, Adão é um jovem de 622 anos. Adão conviveu com Enoque 308 anos. Sabe o que eu imagino, irmão, que aconteceu? É minha imaginação, não está na Bíblia. Mas eles conviveram. É bíblico, vai para Gênesis 5 e lê. Eles conviveram por mais de 300 anos. Imagina um dia Enoque vindo visitar o seu tataravô. 7 gerações. Tudo bem, Adão? Ô Enoque, tudo bem? Que bom que você veio me ver. Vamos tomar um chimarrão, senta aqui. E eles estão conversando. E aí Enoque fala assim: tio, me conta um pouco sobre a sua história. Me fala um pouco sobre... E ele fala assim: ei Enoque, eu dei uma pisada na bola, Enoque. Deixa eu te contar a minha história. Eu fui criado num ambiente perfeito. Quando Deus me fez sua tataravó, nós fomos criados num ambiente perfeito. Mas aconteceu, Enoque, que a gente deu uma vacilada. Enoque era maravilhoso. Todo dia, na viração do dia, ele vinha. E ele falava coisas para a gente, e era uma delícia. E a gente usufruía daquilo, Enoque. E nós fizemos isso por milhares e milhares de anos ali no Éden. Mas um dia a gente pisou na bola, a gente ouviu a serpente, a gente saiu do caminho. E aí, Enoque, agora não pudemos mais ter esse acesso tão livre assim. Mas eu tenho um conselho para te dar. De tudo que eu já vivi nos meus 622 anos, a coisa mais valiosa de todas foi andar com Deus. E se eu posso te dar um conselho, Enoque, meu conselho é: ande com Ele. A sua vida vai ser realmente poderosa nessa terra. Essa é uma conversa que não está na Bíblia. Mas se tivesse, ia ser bem legal, não é verdade? Ela não está na Bíblia. Mas eu acho que ela deve ter acontecido. Porque de repente, Enoque diz, num dia como hoje, ouvindo um conselho de alguém que andou com ele, Enoque diz: eu vou andar com ele. E por 365 anos ele andou, não se desviou, até que Deus o arrebatasse. Eu estou aqui como Adão te dizendo: é bom, anda com ele. Eu estou dizendo: fica firme nesse caminho, guarde os 4 Cs, e uma hora ele vai vir nos buscar, amém? Todos os caminhos levam a Deus, mas só há um jeito de andar para ir ao encontro do Pai, amém?